Boa noite. Quero convidar a igreja para a gente começar com um cântico que a gente pede para que a paz do Senhor venha estar sobre nós, venha estar com cada um de nós. O hino 288 do nosso inário. Derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Quero saudar os irmãos com o texto de Gálatas. Gálatas capítulo 1. Diz assim: Paulo apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e de todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Que esse culto seja um lugar onde a tua alma possa encontrar a paz, um lugar onde o teu coração possa receber essa noite aquilo que o Senhor tem preparado para entregar para ti, através da palavra, através do louvor, através das orações. Que a tua família, a tua casa seja abençoado nessa noite, não por mérito de nenhum homem, nem por força humana nenhuma, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus e pela graça de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui essa noite, Pai, buscando a tua presença, buscando a tua paz, Pai, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Pai, que nessa noite cada um de nós aqui possa se colocar, Senhor, na tua presença com o coração aberto. Que a gente possa experimentar, Pai, nessa noite a tua presença, através da tua palavra, Senhor. Que tu nos ensine, Pai, que tu nos exorte, que tu nos fortaleça, que tu traga conforto para o nosso coração. Que a gente possa ir para casa essa noite, Pai, transformados por aquilo que tu vai fazer a cada um de nós nesse momento de culto. Nós celebramos, Pai, esse culto em teu nome
Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Quero chamar as crianças aqui à frente, então, para que elas possam ter o momento também preparado de forma muito especial para elas. Elas possam aprender desde muito cedo que existe um Deus que as ama, que existe um Deus que cuida, que abençoa. Vamos orar então? Por essas crianças, pelas professoras que vão conduzir também os trabalhos. Senhor Deus, nós te agradecemos por cada menino, por cada menina que está aqui na frente, Senhor. Porque eles são, Pai, um presente que tu dá para cada um de nós, um presente para a tua igreja. Eles são, Pai, crianças que desde muito cedo podem aprender a respeito do teu amor e da tua graça. Te agradecemos, Pai, pela equipe que temos aqui, pelas pessoas que cuidam dessas crianças e que ensinam essas crianças, para que elas sejam testemunhas do teu amor, hoje e sempre. Amém. Amém. Podem ir então com as profs. O pastor Johnny, ele está de férias nessa semana, e eu e a Juliane, quando a gente foi fazer faculdade em São Bento, em 2016, nós estudamos na mesma turma do pastor Johnny. E foi muito legal quando a gente ficou sabendo que ele vinha para Mafra, né? A gente conhece já ele desde aquela época. E essa semana ele pediu para que eu então viesse e celebrasse junto com vocês o culto essa noite. Por isso que eu estou aqui e fico muito feliz, né, de poder ter esse momento com os irmãos, de compartilhar também da palavra de Deus e da gente poder celebrar juntos esse culto, esse momento especial em que a gente tem a oportunidade de apresentar as nossas vidas, o nosso coração, na presença desse Deus amoroso, misericordioso, que se revelou através de Jesus e que nos convida para fazermos parte dessa família. Então, que esse culto possa ser muito especial, que seja um tempo que o teu coração e que o meu coração seja muito abençoado pela graça de Deus. Quero convidar então para a gente cantar o hino 624 do Inário. 624, 624. Canta minha alma. Que a nossa alma possa cantar louvores a Deus nessa noite, que a gente possa colocar diante dele as nossas alegrias, mas também talvez os desafios que nós temos enfrentado na nossa vida, as dificuldades, os anseios, as lutas, porque o nosso Deus é um Deus que está conosco todos os dias. E a misericórdia dele se renova a cada manhã. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, e Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam a excelsa graça de Deus. Canta minha
sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso e na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Queria convidar também para a gente cantar o hino 75. E esse hino seja a nossa oração essa noite, que a tua alma, que o teu coração esteja como esse hino nos diz, como água cristalina de um rio que vai para o mar, que assim a nossa alma esteja correndo na direção do encontro com o nosso Deus. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Assim como a relva verde na encosta da montanha, meu amor grande de ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Jesus, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. E Também como celebração e adoração a Deus, a gente vai cantar o 625, também preparando o nosso coração para a palavra e tendo um tempo também de adoração. 623, perdão.
grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso quanto Deus me ama, em meu lugar na cruz Jesus sofreu. A gratidão meu coração inflama, pois foi por mim que ele padeceu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Tua palavra veio revelar-me o eterno alvo que devo alcançar. Com tantas bênçãos vens presentear-me, eternamente hei de te louvar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quero chamar os irmãos que estão com as leituras bíblicas de hoje. Isaías 55, versículos 5 e 6, e 1 João, capítulo 1, versículos de 9 em diante. Quem quiser acompanhar, é a página 820. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, e invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau e os pensamentos, converta-se ao Senhor, e Ele compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Até aqui. Boa noite. A segunda leitura encontra-se no livro de João, capítulo 1, versos 5 a 10. Na página desta edição, 1336. Passo a ler. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele nenhuma treva. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho,
nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Até aqui. Eu vou convidar a comunidade para a gente, mais uma vez, orarmos. Também em resposta a essa palavra que nos convida ao arrependimento, ao exame da nossa consciência, ao exame do nosso coração, a oportunidade que a gente tem de acessar o perdão, a oportunidade que a gente tem de ter o nosso coração e a nossa vida transformada através da palavra do Senhor, através da ação do Espírito Santo. Senhor Deus, nós somos, Pai, falhos, imperfeitos, mas nós também somos redimidos, Pai. Somos convidados, Senhor, à comunhão contigo. Por isso, Deus querido, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós reconhecemos os nossos erros, as nossas transgressões, e nós pedimos que o Teu Espírito Santo, Pai, venha transformar-nos de dentro para fora, nos dando um novo coração, nos dando uma nova consciência, para que a gente, não apenas da boca para fora, mas de forma profunda e verdadeira, estabeleça contigo, Senhor, uma aliança de obediência, para que a nossa vida seja transformada. Nos abençoa, Pai, com a Tua palavra essa noite, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos, fiquem à vontade. Alguns estudiosos e alguns teólogos dizem que se toda a Bíblia se perdesse, se por alguma razão a gente não tivesse mais acesso às Escrituras, se todo o conteúdo dela fosse perdido, mas permanecesse o Sermão da Montanha, a gente teria no Sermão da Montanha o cerne da mensagem do reino de Deus. Se toda a Escritura se perdesse e sobrasse somente o Sermão da Montanha, nós teríamos ali um tesouro no qual a gente poderia ancorar o nosso coração. Nós teríamos ali um tesouro no qual a gente poderia contemplar a vontade de Deus para as nossas vidas, no nível dos nossos relacionamentos, da nossa ética. Mas eu penso que existe mais um texto que se eu pudesse colocar junto nesse pacote, que é o texto que está em Lucas capítulo 15, quando Jesus ele conta a parábola do filho pródigo, ou a parábola dos dois filhos. Porque se é verdade que o Sermão da Montanha nos apresenta o reino de Deus, a parábola do filho pródigo, ela nos fornece de forma muito bela uma imagem de quem é Deus, da pessoa de Deus. E mais do que isso, de como nós estabelecemos com Deus um relacionamento de rebeldia, de distanciamento, mas também a possibilidade de experimentarmos a misericórdia, o perdão, a graça e a reconciliação. E é exatamente sobre esse texto que eu quero conversar com os irmãos essa noite e trazer a palavra dessa noite. Então, Lucas, capítulo 15. Se você está acompanhando nas Bíblias do banco,
Eu já digo para você onde é que está. Lucas, capítulo 15. Essa parábola de Jesus, essa história, essa ilustração que Jesus conta como recurso pedagógico, como forma de ensinar aquelas pessoas sobre a sua relação com Deus, ela está num contexto de outras parábolas que falam sobre coisas perdidas. A parábola da ovelha perdida, a palavra da dracma perdida e, finalmente, a parábola do filho perdido. Se você olhar o capítulo 15, são essas três parábolas, a parábola dos perdidos. E nessa parábola do filho pródigo, Jesus ele traz um suspense diferente para dentro da história. Porque você sabe que na parábola da ovelha perdida, o pastor sai em busca da ovelha que se perdeu. Na parábola da dracma perdida, a mulher, ela revira a casa toda, olha embaixo da cama, dentro do armário, na cozinha, até que ela encontra a moedinha que ela perdeu. Mas na parábola do filho perdido, a dinâmica é diferente. Ninguém vai atrás. Ninguém vai atrás desse rapaz que se perde. E talvez a gente possa fazer muitas perguntas do porquê esse desfecho diferente dessa parábola. E eu quero com vocês então ler, e a gente vai juntos aqui tentar fazer uma das possibilidades, que são quase infinitas, de interpretação desse texto. Vamos ler então. Lucas capítulo 15, versículos 11 e seguintes. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu entre eles os bens. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada, vivendo de forma irresponsável, irrefletida. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, e já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, e já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Até aqui eu vou ler, porque eu quero trazer para essa mensagem o nosso foco nesse filho mais moço, que vira as costas para o seu pai e vai viver a sua vida de forma irresponsável. Se a gente arrancar esse texto da Escritura, a gente perde, talvez, a maior revelação que Jesus fez sobre a maneira como o ser humano, como a humanidade, se relaciona com Deus
desde a sua criação, desde a queda. Então, a primeira lição interessante que esse texto traz para nós, e que diferencia de forma muito significativa o enredo dessa história, das histórias anteriores que Jesus conta da dracma e da ovelha, é que eu e você somos criados com liberdade. Cada um de nós, todos os dias da sua vida, tem liberdade de escolher o que vai fazer da sua história, da sua vida. Se eu jogar uma moeda embaixo da cama e eu não for procurar essa moeda, ela não tem a capacidade sozinha de voltar para minha mão. Ou alguém conhece uma moeda inteligente que você joga ela num lugar e ela volta para a tua carteira? Uma ovelha, se ela se perder no campo, se ela se enroscar nos espinhos, se ela atolar num banhado, ela não tem capacidade de voltar sozinha. Os elementos que Jesus traz nas parábolas anteriores, ele vai falar de um animal e ele vai falar de um objeto. E a relação dos animais e dos objetos é uma relação que não passa pela consciência, como nós temos a consciência. E quando nós começamos a ler esse texto, a gente vê um filho que chega na presença do seu pai e fala para ele o seguinte: pai, me dá o que é meu, porque eu quero viver a minha vida do meu jeito. Se a gente voltar para o começo das Escrituras, a gente for lá no livro de Gênesis, a gente vai encontrar essa história aqui também escrita de uma forma diferente, mas com um enredo muito parecido. Quando Deus cria Adão e Eva, coloca os dois num paraíso, um lugar chamado Jardim do Éden. Vocês percebem que quando Deus cria o ser humano, Deus não coloca o ser humano para viver num deserto, Deus não coloca o ser humano para viver numa floresta selvagem, Deus não coloca o ser humano para viver numa montanha inóspita, mas Deus coloca o ser humano em um local que a Bíblia mesmo chama de Jardim das Delícias, porque é isso que significa a palavra Éden, Jardim das Delícias. E nesse lugar aprazível, nesse lugar de vida abundante, Deus coloca o ser humano para viver na sua presença. Porém, o amor, ele só é possível de ser cultivado no ambiente onde existe liberdade. Por isso, Deus não obriga o ser humano a viver na sua presença. E ele diz para o ser humano o seguinte: enquanto você quiser viver comigo, na minha presença, nesse jardim, nós vamos viver numa comunhão intensa. Tanto é que a Bíblia fala que ao entardecer de todos os dias, o Espírito do Senhor passeava no jardim. Eu penso que Deus ia tomar um chimarrão lá com Adão e Eva e conversar sobre como é que tinha sido o dia. Mas Deus diz assim: a partir do momento em que vocês não quiserem mais a minha presença, ou seja, a partir do momento em que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, a partir do momento em que vocês trouxerem para si a responsabilidade única de realização da sua própria vida, vocês vão viver distantes de mim. Vocês vão morrer. Vocês vão experimentar a dor. Vocês vão experimentar o fracasso. Vocês vão experimentar a doença. Vocês vão experimentar a morte. Da mesma maneira, quando o filho chega na presença do seu pai com esse pedido inusitado, eu não imagino se algum de nós aqui chegasse na frente do nosso pai com uma proposta dessas, qual seria a reação? Imagina você chegando para o teu pai um dia e dizendo: pai, me dá aqui metade da terra que vamos dividir aqui, me dá o que é meu, porque eu quero viver a minha vida do meu jeito. Naturalmente, fôssemos nós, eu e você,
a nossa resposta talvez seria: você está louco, piá? Você está fora da casinha? O que você está pensando? Quem você pensa que é? Muito provavelmente, eu e você não agiríamos como agiu esse pai aqui. Versículo 12. O pai repartiu os seus bens. É interessante que quando a gente procura na língua original que foi escrita esse texto, quando a gente lê esse texto no grego, a palavra que aparece traduzida aqui por bens não é a palavra mais comum utilizada para falar de propriedade e dinheiro. Literalmente está escrito assim no grego: e ele repartiu entre eles a sua bios. Bios, se você lembra da biologia que você estudou na escola, é o estudo das coisas vivas. Bios significa vida. Então, literalmente, está escrito assim: e ele repartiu com ele a sua vida. Porque é isso que nós recebemos de Deus. Essa é a maior herança que nós recebemos do nosso Deus. Nós existimos, e nós somente existimos, porque em algum momento da eternidade o amor e a graça de Deus deram origem a mim e a você. Nós não temos absolutamente nenhum mérito na nossa existência. Nós existimos como uma ação concreta do amor e da graça de Deus. E esse pai reparte os seus bens e entrega para o filho mais moço. Nós somos chamados a viver uma vida diante de Deus, que é diferente de uma dracma e de uma ovelha, porque nós temos a consciência da liberdade, nós temos a consciência da escolha. O que eu e você fazemos com a vida que Deus nos dá é responsabilidade nossa. E esse menino pega essa vida que Deus dá para ele, essa vida que o pai dá para ele, os bens, as propriedades, o dinheiro. E ele podia ter pego esse dinheiro e pensado assim: bom, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Acho que eu vou comprar aqui uma fazenda, eu vou criar um gado, eu vou comprar uns camelos, eu vou abrir um mercadinho. Ele podia ter pego esse dinheiro que ele ganhou do pai, e ele podia ter aplicado, investido esse dinheiro de forma responsável. Podia pensar: talvez eu vou pagar a faculdade com esse dinheiro, vou fazer alguma coisa que seja responsável, que seja que tenha propósito. Mas não, a Bíblia diz que ele fez o quê? Desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. É interessante essa tradução da Nova Linguagem de hoje, que ela usa essa palavra, desenfreada, sem freio. Você conhece gente que vive sem freio? Sabe, gente que desperdiça a sua vida, gente que gasta a sua vida sem pensar, gente que gasta suas relações sem pensar, gente que destrói a sua relação com os seus filhos, que destrói a sua relação com a esposa, com o marido. Vai gastando sem pensar no valor que aquilo tem. Vai gastando, vai desperdiçando, vai jogando fora, vai ficando com seu coração intoxicado numa corrida por satisfação, porque quem gasta de forma desenfreada está buscando uma satisfação que ele jamais vai encontrar. E assim acontece com esse menino, ele vai e gasta, e gasta, e gasta. E o que você acha que acontece com quem gasta de forma desenfreada? Com quem gasta o seu dinheiro de forma desenfreada?
com quem gasta a sua saúde de forma desenfreada, com quem desgasta as suas relações de forma desenfreada. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, o dinheiro acaba. Essa é outra lição que a gente aprende desse texto. Nós somos finitos. A misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. A misericórdia de Deus, a gente leu ali nos textos, né, que antecederam a leitura de Lucas, sobre o perdão e a graça de Deus. Mas as oportunidades que eu e você temos para desfrutar, as oportunidades que eu e você temos de nos colocar debaixo da graça e do amor de Deus e do perdão, elas são finitas, porque eu e você somos finitos. Porque o tempo passa. E pode chegar um dia em que você olhe na contabilidade do teu coração e você já não tem mais. Não porque a misericórdia de Deus cessou de estar sobre a tua vida, mas porque talvez o teu coração já está tão endurecido, você já está sem recurso, você já se acostumou de tal maneira a viver nessa busca desenfreada, que você perde a capacidade, você tem a sua consciência cauterizada. Eu via isso acontecer de forma muito nítida quando eu fui voluntário no Serene, ali em São Bento do Sul, enquanto fazia faculdade. A gente conversava com os terapeutas. O Serene é uma clínica de reabilitação para pessoas com problemas com álcool e drogas. E eu conversava com os terapeutas e a gente falava o seguinte: a gente não sabe onde é que fica, a gente não sabe como funciona, mas existe uma linha que depois que ele passa para o lado de lá, depois que você transpõe esse limite, é muito difícil de você conseguir voltar. É muito difícil, não porque a misericórdia de Deus não possa nos alcançar, mas porque nós estamos já de tal maneira perdidos, de tal maneira distantes, que nós não estamos mais sensíveis às possibilidades de transformação que a graça traz para a gente. Eu conheço muita gente que foi transformada pelo Evangelho, muita gente, que você conhece hoje e você não acredita que é a mesma pessoa de 20 anos atrás. Gente que você conversa e diz: mas você não sabe como era a Dona Maria, você não faz ideia do quanto Jesus mudou a vida dela. O seu Zé, nossa, o seu Zé era uma pessoa impossível, ninguém suportava, violento, agressivo, mas um dia ele encontrou Jesus. Um dia ele colocou o coração dele na presença de Deus e foi transformado. Eu conheço muitas histórias de gente transformada, mas eu também conheço um par de histórias de gente que não se dobrou, de gente que não se permitiu mudar, que passou a vida inteira sofrendo e fazendo outras pessoas sofrerem, porque gastou tudo o que tinha. Gastou tudo o que tinha. Vocês entendem o que eu quero dizer? Não é que o amor de Deus não seja capaz de alcançar uma vida. Não é sobre o amor de Deus ser limitado, mas é sobre a gente não ter mais a capacidade de cair em si. O versículo 14, ele ensina para a gente uma outra verdade nesse mesmo texto. Ele diz o seguinte: depois de ter consumido tudo,
sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Eu fico pensando nesse garoto, e ele gastando o dinheiro dele, gastando os bens que o pai deu, e ele pensando assim: eu sou jovem, eu vou gastar esse dinheiro mesmo aqui, vou aproveitar a vida, e quando terminar o dinheiro, eu dou meus pulos, eu resolvo a minha vida, eu vou trabalhar em algum lugar, eu vou fazer alguma outra coisa, eu vou gastar esse dinheiro aqui, depois eu resolvo. Nós temos muitas vezes no nosso coração essa ideia de autossuficiência, de que eu vou resolver a minha vida. A gente percebe que a gente está fazendo coisa errada. A gente percebe que a nossa casa está indo para o vinagre. A gente percebe que a nossa vida de fé, ela é uma vida de fé de fachada. A gente percebe que o nosso coração está cada dia mais distante de Deus. Mas a gente pensa assim: não, ali na frente eu conserto, ali na frente eu dou um jeito. Ali na frente eu arrumo a minha casa. Mas eis que sobreveio uma grande fome. A gente não sabe, queridos, nada sobre o dia de amanhã. Você que está aqui sentado hoje, eu que estou aqui pregando, nós temos o agora, nós temos o hoje diante de Deus. O amanhã eu não sei. O amanhã eu não faço ideia. O ano que vem, menos ainda. Eu posso fazer os meus planos, eu posso tentar me organizar, mas eu não sei se de repente dentro da minha vida eu não vou ter que passar por uma situação de grande fome. Que tragédia é a gente enfrentar a provação com o nosso coração vazio, porque a gente gastou tudo e a gente não tem recurso, e a gente não tem mais amor, e a gente não tem mais sanidade mental, a gente não tem mais paz no nosso coração, e sobreveio uma grande fome, e eu tenho que lidar com uma situação, eu tenho que lidar com um diagnóstico ruim, eu tenho que lidar com uma demissão no meu emprego, eu tenho que lidar com coisas inesperadas na minha vida, com situações, com crises existenciais, ou com crise financeira, ou com crise relacional, ou eu tenho que passar por um deserto e eu não tenho nada mais no meu coração porque eu gastei tudo. E aí sabe o que a gente faz? A gente faz que nem esse menino aqui, a gente vai comer a comida do porco. A gente vai bater em qualquer porta que ofereça para a gente uma possibilidade de sobreviver. Existem muitas manipulações religiosas que são oferecidas para pessoas desesperadas. Que atraem pessoas desesperadas. Porque para quem está desesperado, até a comida do porco resolve. Mas esse menino, assim como eu e você, nós não fomos criados por Deus para a gente viver mendigando a comida do porco. Nós não precisamos permitir que a nossa experiência de relacionamento com Deus ou de distanciamento de Deus nos leve a uma situação de tamanho desespero em que a gente vai procurar em qualquer lugar, onde a gente vai procurar em qualquer guru, onde a gente vai procurar em qualquer possibilidade um mínimo de alimento para o nosso coração. Eu estudo há algum tempo a fenomenologia da religião, a maneira como as pessoas se expressam
e vivem e experienciam a religião nas mais diferentes maneiras. E às vezes a gente se depara com situação que a gente diz: como é possível que essa pessoa esteja buscando a Deus, ou esteja buscando alento para a sua alma, num lugar como esse? Como é possível? Como é possível tanta gente ser enganada hoje em dia por esses gurus que tem na internet aí, esse monte de influenciador, esse monte de coach, esse monte de gente que diz: eu tenho a solução para a tua vida, vem aqui na minha igreja, ou vem aqui no meu terreiro, ou vamos ali no centro espírita, porque ali a gente vai encontrar a solução para a tua vida. Porque a gente que está com o coração tão desgastado se torna presa fácil para quem manipula a fé. Esse menino, ele chega a comer a comida do porco, e aí, queridos, acontece talvez o momento mais importante de todo esse texto. Versículo 17. Caindo em si. Como é difícil, meus irmãos, a gente olhar para dentro de nós mesmos e a gente reconhecer que está errado. A gente se reconhecer em um lugar onde a gente não deveria estar. A gente cair em si e dizer: não, pera lá, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com esse presente que Deus me deu? Como eu estou vivendo a experiência de existir nesse mundo que a gente vive? E esse menino cai em si e ele lembra do seu pai. Existe uma diferença muito grande entre remorso e arrependimento. Existem muitas pessoas capazes de sentir remorso. A gente faz alguma coisa que a gente não deveria ter feito, a gente faz uma escolha errada, a gente magoa alguém, a gente fere alguém, a gente deliberadamente escolhe o caminho do pecado e a gente fica remoendo aquilo no nosso coração. Qual a diferença entre remorso e arrependimento? É que o remorso a gente remói, mas a gente repete. A gente vai lá e faz de novo. E aí volta para casa. E aí fica remoendo. Mas a gente vai lá e faz de novo. E a gente volta para casa e fica remoendo. E a gente sente remorso. A gente sente uma dor. Mas essa dor que a gente sente, diferente do arrependimento, não faz a gente mudar de direção. Sabe como eu sei quando alguém se arrepende e quando alguém está com remorso? Porque quando a gente se arrepende, a gente muda a direção. A gente luta contra. Pode até ser que durante algum tempo a gente ainda tropece na mesma pedra, a gente ainda reincida naquele erro, mas a gente está na direção de mudar, a gente não quer permanecer. Esse menino experimenta, e o que a palavra de Deus oferece para a gente essa noite é uma experiência de arrependimento. Não é simplesmente: tá bom, eu sei que eu estou errado, eu sei que com isso eu estou magoando a pessoa que eu mais amo, eu sei que essa atitude, eu sei que ela está me levando para longe de Deus. Que coisa chata isso. Não é simplesmente saber, mas é tomar uma decisão, como esse menino toma, de perceber que esse caminho não me serve mais,
que eu quero voltar para a casa do meu pai, que eu quero me aproximar do meu pai de novo, e me aproximar do meu pai com o coração humilde, com o coração de quem se arrependeu, porque o coração desse menino é o coração de quem sabe que feriu o pai e sabe que não merece. Porque ele chega na casa do pai pensando assim: eu vou pedir para o meu pai, para que ele me trate como um empregado seu, porque eu sei que o que eu fiz passou do limite. O meu pai não tem obrigação de me perdoar, mas se ele simplesmente me acolher aqui, me colocar, me dar comida, me dar o mínimo de dignidade, é o máximo que eu posso pedir, para mim já está bom. E aí o final desse texto é o final que revela talvez a face mais bela e amorosa de Deus. O texto vai falar que o menino está voltando para casa todo arrebentado, com o coração despedaçado, com o coração arrependido, esperando que o pai vai retribuir ele com justiça. Porque ele sabe que não merece mais ser filho. Ele sabe que ele não tem mais lugar na casa do pai dele, porque o que era dele, ele tomou para si e desperdiçou. O que sobrou pertence ao irmão dele. O que sobrou não pertence mais para ele. Mas a Bíblia diz que quando ele chega e se aproxima, versículo 20, quando seu pai avistou, compadecido dele, vem correndo e abraça. Sabe, meus irmãos, aqui existe uma verdade fundamental sobre o Evangelho que Jesus nos ensina. Quando a gente toma uma distância de Deus, quando a nossa vida de pecado, quando a nossa vida de escolhas erradas nos afasta de Deus, nós somos desencorajados a voltar para casa, porque a gente olha a distância que a gente está e a gente diz: eu não consigo chegar lá. Eu estou muito longe de Deus. Não, Joel, você não sabe o que eu já fiz na minha vida. Você não sabe o quanto eu já aprontei. Você não sabe como o meu coração é mau. Você não faz ideia, eu estou muito longe de Deus, não dá para voltar. Existe um Deus que vai sair correndo ao teu encontro. Existe um Deus que sai correndo ao teu encontro e te abraça no meio do caminho. Esse é o convite que o Evangelho faz quando ele diz assim: vem para casa. Você não vai precisar caminhar o caminho todo sozinho. Porque assim que Deus perceber que do teu coração brotou uma semente de arrependimento sincero e verdadeiro, assim que você entender o amor e a graça de Deus te chamando para ir para casa, a misericórdia e a bondade de Deus vão te abraçar e vão celebrar com você e vão dizer: essa mulher voltou para casa depois de 50 anos longe. Esse homem voltou para casa depois de 75 anos, depois de 30 anos. E não existe um chicote de punição esperando por você, mas existe uma festa de amor e graça aguardando o teu retorno. O apóstolo Paulo fala que Jesus é a revelação máxima que a gente pode obter de Deus. E esse texto é um convite para a gente conhecer esse Deus que corre ao nosso encontro. Se você ler o Salmo 23, lá no final do Salmo 23 diz: bondade e misericórdia me cercarão. Mas existe uma tradução que diz assim: a bondade e a misericórdia de Deus irão me perseguir todos os dias da minha vida. Hoje é nessa noite
a misericórdia e a graça de Deus te perseguiu até aqui. Se você tem algo no teu coração que você precisa entregar, se existe algo na tua vida que tem feito você buscar em outros lugares e de outras maneiras encontrar perdão e reconciliação, a parábola do filho pródigo nos lembra que existe um pai de braços abertos no portão da sua casa, esperando por filhos e filhas arrependidos que caíram em si e retornam para viver debaixo do amor e da graça. Essa é a mensagem do Evangelho. É isso. E esse é o convite que Jesus faz a cada um essa noite. Que Deus nos abençoe. Eu ainda quero orar com você. Vamos ficar em pé para a gente orar? Quem pode? Senhor Jesus, nós queremos nessa noite te agradecer pelo teu sacrifício na cruz, que permite que a gente chegue na presença do nosso Deus, abra o nosso coração, que a gente arrependa dos nossos pecados e receba o teu perdão. Talvez essa noite, Jesus, tem homens e mulheres aqui nessa igreja que têm vivido uma vida de escolhas, Pai, que distanciaram-nos do teu amor, da tua presença. Talvez alguns aqui já experimentaram sofrimentos, Pai, já experimentaram o vazio no seu coração, chegaram em lugares aonde não vem mais saída e não vem mais possibilidade de transformação, de renovação. Por isso eu peço que o teu Espírito Santo, que o amor e a graça do Espírito Santo possam convencer-nos dos nossos pecados e transgressões, e que a gente seja atraído para perto de Ti, que o nosso coração seja curado e que a nossa vida seja transformada. Amém. Amém. Eu quero convidar a gente para cantar uma canção, um hino, como também uma oração que a gente pode fazer junto, mas que também cada um pode fazer de maneira individual. Ela fala que a gente precisa se colocar na presença de Deus como um vaso de barro que precisa ser quebrado e refeito. O Evangelho não é simplesmente um instrumento para dar uma melhorada na nossa vida, para a gente ser um pouco mais certinho, para a gente ter uma moral ou uma ética. Não, o Evangelho, ele destrói o nosso coração, rebelde diante de Deus, e reconstrói o nosso coração. Ele quebra. E essa canção é uma canção muito poderosa. É uma oração muito poderosa, porque ela diz assim: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faz ela de novo. Se você tem coragem de cantar isso, se esse realmente é o desejo do teu coração, se você sente o teu coração convidado essa noite a fazer essa entrega diante de Deus, eu quero convidar você a cantar comigo essa canção, em adoração, em oração, em arrependimento, para que Deus possa transformar a vida de cada um de nós.
como um vaso nas mãos do oleiro, é a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém. Você pode sentar, fica à vontade. Nós temos alguns avisos, né, para serem dados nesta noite. Nós temos visitantes, pessoas que vieram pela primeira vez a esta comunidade nesta noite. Temos alguns visitantes? Temos ou não temos? Se você vem pela primeira vez, você pode levantar sua mão, sim, para a gente identificar você? Não? Não temos visitantes hoje, então, ok. Terça-feira, às 19h30, nós temos reunião do presbitério, né? Essa comunidade vai ter reunião do seu presbitério. Na quarta-feira, às 14h30, tem reunião da Oase, e às 19h30, ensaio do coral, é isso? Quarta-feira, 19h30, coral, ok. E sexta-feira, às 7h30 da noite, tem estudo bíblico, beleza? Todos convidados aqui para estarem juntos aqui. E acho que vai ter uma festa, né? Um evento aqui na comunidade. Eu queria convidar alguém aqui que ficou responsável para trazer os detalhes aqui para a gente. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas presentes no culto. Muito obrigada, Joel, por estar aqui conosco, trazendo a mensagem e também o louvor. Você sempre seja bem-vindo aqui, tá bom? Então, nós vamos ter mais uma promoção, né, na nossa comunidade, para a gente angariar valores para continuar pregando o Evangelho, levando o Evangelho além dos muros, e também para a gente conseguir fazer alguma coisa, né? Aqui na comunidade a gente está mudando alguma coisa. Também a gente tem algumas questões de renovação lá na cozinha, de eletrodomésticos, utensílios. Então a gente precisa fazer as promoções para a gente conseguir fazer isso. A gente já agradece as pessoas, os membros, também as pessoas de Rio Negro, que sempre colaboram conosco, sempre colaboraram. Então, a gente espera, mais uma vez,
que vocês estejam conosco, né? Final de semana que vem, no sábado, a gente vai ter várias coisas aqui vendendo. Entre elas, a gente vai ter o joelho de porco, a R$50 o quilo, a costelinha suína, R$60 a unidade, meio galeto, que é R$30, que é meio frango, então, a costela de gado a R$60 o quilo, o alusque, R$6, pastel a gente vai estar à venda por R$6 também, o sonho R$5, e o joelho doce, que é de massa passado no açúcar, R$4. A gente conta com vocês, com mais essa colaboração para que mais essa promoção seja um sucesso. A gente já tem os cartões à venda na secretaria. Quem quiser adquirir hoje, vai ter alguém ali vendendo, né? Para vocês que querem e que não vão estar aqui durante a semana, querem passar ali agora após o culto, a gente vai estar ali atendendo. E também, quem quiser pegar durante a semana com a secretária, de terça a sexta, ela está aí, das 7h30 até o meio-dia. Então, a secretaria está aberta para quem quer adquirir os cartões. Desejar agradecemos a cada um de vocês, a divulgação também das pessoas que vocês conhecem, para que essa promoção seja um sucesso. Muito obrigada a todos pela atenção e desejo a vocês um ótimo final de sábado e um bom final de semana e início de semana. Que Deus esteja presente na vida e na família de vocês também. Obrigada. Então o pessoal já sabe onde almoçar, né? Semana que vem aí. Para levar. Ok. Então já sabemos aí onde buscar o nosso almoço. Semana que vem, né? Só coisa boa ali, hein? Queria convidar os irmãos para a gente ficar em pé, cantar a última canção e também ter a oportunidade de a gente fazer as nossas ofertas, né? Quem tiver motivos de oração também, tem uma caixinha, né? Para você escrever ali, colocar os seus motivos de oração, que depois o pastor Johnny, ele vai estar, né, recebendo esse material e vai estar também colocando em oração e os motivos ali apresentados. E eu acho que também, pelo que eu entendi, tem o pessoal está fazendo um recadastramento, é isso? Uma atualização de cadastro, né? É para todo mundo? Para todos os membros. Então tem uma fichinha, eu acho que ela está ali na saída, né? Se eu não me engano. Isso. Então o pessoal aqui da comunidade está fazendo um recadastramento aqui, com as informações e tal, para atualizar o cadastro da igreja. Então depois você também pode ali pegar a fichinha e fazer o seu cadastro. Então você pode trazer suas ofertas aqui, tem as cestinhas aqui na frente, você também pode fazer a via eletrônica, né? Deve ter Pix em algum lugar aqui. QR Code nos bancos, isso mesmo. Então, conforme a sua disponibilidade, a generosidade do seu coração, não porque a gente deseja que Deus nos abençoe de alguma maneira, mas porque Ele já nos abençoou e Ele já nos deu tanto. Então a oferta é sempre gratidão, né? A oferta é sempre gratidão a Deus. Então você é convidado a colocar a sua oferta, enquanto a gente canta o hino 84. Te agradeço
nós queremos ainda juntos encerrar esse culto, orando a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, dizendo assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante a sua face e encha o nosso coração com a paz que excede todo entendimento. Amém. Amém. Um bom sábado ainda a todos, um bom domingo, que Deus abençoe e até semana que vem aqui no culto.